Mais uma breve oração, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, queremos, Pai, pedir as Tuas bênçãos, que o Senhor continue, Pai, falando conosco, nos corrigindo, nos motivando, nos orientando, Pai, através da Tua Palavra. Que a Palavra, Pai, possa ser passada de forma clara, que ela possa vir, Pai, de encontro aos nossos corações, à nossa mente, que ela possa, Pai, surtir efeito em nossas vidas e possamos praticá-la, Pai, em nosso dia a dia. É em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor e Te agradecemos. Amém. Amém. Vou colocar o tempo aqui para ficar de olho. O passador de slide está funcionando? Acabei esquecendo. Até dar uma facilitada aí. Então hoje a gente vai fazer a leitura de 1 Pedro. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer a gente trazer aqui uma palavra, a gente compartilhar, né? A gente se ajudar, se fortalecer em espírito, em verdade. Tudo é bom, né? Mas também é uma grande responsabilidade. Durante a semana eu comentei com alguns aí que dá um friozinho na barriga, aquele nervoso, normal, né? Porque é uma responsabilidade, né? A palavra de Deus não é brincadeira, né? E quando a gente leva a sério, a gente entende, né? Que a gente passa a ter esse temor, esse respeito, essa reverência, né? Que a palavra de Deus, ela é séria, né? E devemos levar a sério. Então, por isso acaba dando essa ansiedade, esse pequeno nervoso, né? Pela responsabilidade, pela seriedade. Então a gente vai fazer a leitura de 1 Pedro 1, a partir do versículo 3. Mas antes, eu queria falar um pouco, né? Olhamos para um lado, para o outro, e nesse mundo, infelizmente, a gente quase não tem esperança. A gente olha muitas vezes para o nosso trabalho. Obrigado. A gente muitas vezes olha para o nosso trabalho, né, que era para nos dar uma estabilidade, uma segurança, uma garantia, e nem sempre conseguimos ter essa esperança. Olhamos, às vezes, para o governo, para o mundo, para o país, ou para a nossa região, não temos esperança, né, muitas das vezes. Olhamos, às vezes, até para a nossa família, para os nossos amigos, né, que amamos, e às vezes também, infelizmente, não temos tanta esperança. Deveríamos ter, mas às vezes a gente acaba olhando para um lado, para o outro, e acabamos não tendo tanta esperança. E aí talvez vocês estão se perguntando, ué, Vitor, mas você veio falar de coisas ruins? Não, muito pelo contrário, né? O que a gente vai entrar aqui, a gente vai abordar é muito bom, né? É muito satisfatório, que é a palavra de Deus. E o tema é fé comprovada, baseado nessa passagem que eu falei, que a gente vai fazer a leitura. E aí, na semana passada, o Gilson nos trouxe uma excelente pregação, uma excelente mensagem, falando sobre a fé e as obras, que os dois devem andar juntos, né? E aí ele até ilustrou, né, o barco lá, com os dois remos, né? De um lado tem a fé, do outro lado tem as obras. E se a gente remar só de um lado, né, a gente vai conseguir atravessar o rio? Muito provavelmente a gente vai ficar dando volta, girando, não vamos ter um rumo, não vamos ter um objetivo claro, né? A fé, ela deve andar com as obras. Se os dois não andarem juntos, né, dificilmente a gente vai conseguir ter êxito na caminhada cristã. E hoje a gente vai falar a fé e a viva esperança. É como se fosse uma palavra, né, de continuidade, aí, uma palavra número 2. E eu não estava esperando, né, foi uma surpresa, o batismo da Selma. Parabéns, Selma, Deus abençoe. A gente se alegra tanto, né? Eu estava ali sentado, eu estava lembrando, né, de quando
eu me batizei e acredito que vocês também lembrou, né, do dia do batismo de cada um e como a gente se alegra, né, esse grande mar na nossa vida. É uma alegria, Selma, né, você fazer parte agora da nossa família em Cristo. Isso deve ser motivo mesmo de alegria, né? A gente vê um mundo tão pecaminoso, um mundo que não quer saber de Deus, quando a gente vê uma alma que tem interesse, que quer, que tem desejo, né, de servir esse Deus, a gente se alegra muito, né? Como é bom. E até acabou coincidindo, né, a palavra que a gente vai falar sobre essa fé e a viva esperança. E essa caminhada que começa hoje na sua vida, né? Começou na nossa vida há alguns anos atrás e hoje na vida da Selma começa essa trajetória de fé e a viva esperança. Gente, essa palavra falou demais comigo e eu tenho certeza que ela vai nos edificar, né? A palavra de Deus, ela fala conosco. Então vamos começar a fazer a leitura a partir do versículo 3. Na minha versão, o subtema está Uma Viva Esperança. E diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A gente poderia ficar só nesse versículo, só essa palavrinha regenerou, a gente poderia falar aqui por horas, né? Talvez o dia inteiro a gente falar só sobre essa palavra, regenerou, mas vamos dar sequência. Versículo 4: Para uma esperança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam entristecidos por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, em glória, em honra e na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8: Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Amém? Amém. Fomos regenerados. A fé deve andar com essa viva esperança. A nossa fé deve andar com essa viva esperança. Fomos regenerados. E aí, a ilustração, né, exatamente coincidiu com hoje, o batismo, né? Nada é por acaso. E essa palavrinha eu pesquisei e o sentido dela, o significado, é dar nova existência, melhorar ou restaurar. Exatamente o que a gente acabou de ver. Como o Valdir disse, né, é um ato simbólico, ilustrativo, mas ele nos traz isso. Ele nos dá uma nova existência. Ele nos dá uma possibilidade de melhoria, de mudança de vida. E ele restaura. Porque cremos na palavra. Temos confiança nesse novo relacionamento com Deus a partir do batismo. E aí eu anotei, né? A gente costuma brincar. O Vitor antes de Cristo e o Vitor depois de Cristo. É exatamente, né, o que a gente acabou de ver. Uma Selma antes de Cristo e uma Selma depois de Cristo. Cada um de nós tem esse mar, esse ponto de virada de chave em nossas vidas. E não devemos ser o mesmo antes e depois do batismo. Começa um processo de mudança, de transformação, de glória em glória. Não vamos ser perfeitos, né? Não vamos alcançar uma perfeição da noite para o dia, mas todos os dias a gente vai tendo mais maturidade, a gente vai tendo mais conhecimento da palavra, e Deus vai trabalhando na nossa vida, no nosso espiritual, né? No nosso pessoal, até no nosso profissional,
Quando a gente se rende à palavra de Deus, a gente se torna um melhor profissional, se tornamos um melhor filho, um melhor pai, um melhor esposo, um melhor cidadão. A gente se torna pessoas melhores. Começa esse grande marco na nossa vida. Onde começa a sua jornada com Deus, a sua nova história com Deus. Fomos regenerados. Não vamos esquecer disso. No versículo 4, ele diz sobre essa herança. Eu vou fazer a leitura aqui do versículo 4. Ainda o 3, eu queria só falar uma palavrinha que diz assim: nos regenerou para uma viva esperança. Então, esse regenerar, essa mudança de vida, esse novo começo, ele tem um sentido. E a própria palavra é clara. Ele diz: nos regenerou para uma viva esperança. Não nos regenerou só por nos regenerar. Ele nos regenerou, ele nos deu essa nova vida para uma viva esperança. Será que a nossa trajetória cristã tem tido esse propósito? Para uma viva esperança? Devemos pensar. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a morte e a ressurreição de Jesus é esse selo que nos garante essa regeneração para uma viva esperança. E aí, versículo 4. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservado nos céus para vocês, para cada um de nós que aceitou o Evangelho, que se rendeu à palavra e que se batizou. Está reservada essa herança. Não pode ser destruída, não pode ser manchada, não murcha e está reservada para cada um de nós. Devemos acreditar. Será que temos confiado plenamente nisso? Que essa herança no céu está reservada? Ela está guardada. E aqui não é eu ou você que está falando, é a palavra de Deus que está nos garantindo isso. Então temos essa garantia na herança. A herança é garantida. Não podemos duvidar disso, né? Se a gente duvidar disso, nada vale a gente ler a palavra, a gente se batizar, se a gente não tiver isso com convicção, que essa herança ela é garantida. Deus nos promete e garante que a herança é verdadeira e podemos confiar. Quantas vezes provamos o quanto Deus é fiel e não nos abandona? Deus não mente, Deus não abandona a gente. Quantas vezes eu tenho certeza que cada um de nós, se pudesse falar agora, falaria as provas que Deus já fez na sua vida. Deus provou que Ele não mente, que Ele é fiel, que Ele não abandona. Será que vamos duvidar da palavra dEle? Jamais. Devemos ter convictos do que Ele fala. E vivemos por fé. Vivemos por fé. Versículo 5. Enquanto não desfrutamos da herança eterna, temos vários benefícios aqui, enquanto peregrinos. O versículo 5 diz assim: que são guardados pelo poder de Deus. Ele continua, né? Porque ele está falando, essa herança está reservada nos céus para vocês, para nós. E ele continua falando de nós, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então, somos guardados pelo poder de Deus. Enquanto não desfrutamos dessa herança eterna, a gente tem vários benefícios ainda aqui na terra. Temos essa proteção que vai além do que vemos. Até o que dá errado, na verdade, deu certo. Às vezes algumas coisas saem do nosso plano, saem do nosso propósito, como a gente costuma falar, sai do eixo, né? E aí a gente desespera, a gente se preocupa, talvez a gente pode até questionar: por que, Senhor, que o Senhor está fazendo isso na minha vida? Por que isso está dando tão errado? Por que aquilo que eu peço não tem dado certo? Enfim, vários questionamentos. E pelo que a gente percebe, até aquilo que dá errado aos nossos olhos, para Deus tem um propósito, tem um porquê, tem um objetivo.
Então, até o que dá errado, na verdade, deu certo quando a gente confia no poder e no agir de Deus. Um dia eu falei aqui, acho que foi numa quarta-feira, eu saí muito cedo para ir trabalhar, e aí o pneu do carro estava totalmente baixo, né? E eu já estava atrasado para ir para o trabalho, e aí eu fiquei reclamando, né? Bem resumido, fiquei reclamando. E aí a minha mãe falou para mim, né? Minha mãe falou assim, não fica bravo, né? Porque Deus sabe de tudo. E aí na hora eu fiquei até com raiva, né? Até disso que ela falou, eu já estava estressado já. E aí a hora que eu saí, peguei a rodovia, tinha um acidente, que tinha acabado de acontecer. E aí me veio assim na mente, poderia ter sido você. Né? Deus te guardou, Deus te livrou. Então até nas pequenas coisas, quando sai do eixo, quando dá errado, não vamos ficar reclamando, não vamos ficar murmurando. Vamos agradecer a Deus, porque Deus tem um propósito em cada coisa, nas grandes e até nas pequenas. Né? A gente reclama tanto, né? Eu vejo que é de nós, a gente reclama tanto. A gente está no mercado, a gente reclama, a gente está na padaria, a gente reclama, a gente está em casa, a gente reclama. Né? Então não devemos reclamar. Isso serve primeiramente para mim. Não devemos reclamar. Até as pequenas coisas que parecem sair do eixo, que parecem estar dando errado, na verdade é Deus te poupando, Deus te guiando. Então devemos ser mais gratos. No versículo 6, eu até lembrei, ontem o Gilson nos trouxe uma aula, né, para os jovens. E aí ele falou sobre as responsabilidades do reino. Primeira responsabilidade interna começa por nós, a obra que Deus inicia na nossa vida, e depois uma responsabilidade externa. É o que a gente externaliza, é o que a gente transborda na vida do outro, dentro da igreja, fora, os trabalhos que Deus nos dá, que Deus nos oferece. E aí ele falou um pouco sobre dons. E aí, né, ele ilustrando, ele falou assim, tem gente que tem um dom em ter leveza na vida. O mundo está acabando e a pessoa está dando glória a Deus, a pessoa está cultuando, a pessoa está firme, a pessoa não abaixa a cabeça. É um dom. A pessoa ser positiva. Tem irmãos, a gente sabe, que é assim, às vezes o irmão está com dificuldade e ele consegue ainda levantar outra. Né? Isso é um dom. E não é para todos, é um dom. E aí eu estava preparando, né? E até dei uma editada. E aí eu coloquei paz em meio ao caos. Paz em meio ao caos. E essa imagem ilustra muito bem, né? Uma florzinha ali nascendo, tudo destruído, e aquela flor tão bonita nascendo ali no meio, né? do caos ali, do caótico. Na vida temos provações, porém com Deus tudo é mais leve e a gente consegue ter paz até em meio ao caos. Será que nós temos conseguido isso? É um desafio. É muito difícil. Nós temos paz, nós temos tranquilidade, confiança em Deus quando as coisas não estão saindo como a gente gostaria. Aí no versículo 6, ele diz assim, nisso vocês exultam, ou vocês se alegram. Nisso que ele está falando, fomos regenerados, temos uma viva esperança. Essa herança, ela não pode ser destruída, ela não murcha, ela não é manchada, ela não se acaba, ela não pode ser destruída. E a gente é guardado por Deus mediante a fé, temos essa salvação. E aí ele fala, nisso vocês se alegram, nisso vocês exultam. E hoje, infelizmente, a maioria das igrejas só fala essa parte. Devemos nos alegrar com tudo isso. Mas tem um outro lado. Embora, entretanto, no presente, por breve tempo, por pouco tempo, se necessário, sejam contristados, sejam entristecidos por várias provações. Então, temos o outro lado da moeda. O cristão, ele não está passivo de problemas, de dificuldades, de provas, infelizmente. Mas a gente pode ter paz em meio ao caos, quando a gente tem Deus. Quando a gente tem Deus. A gente fala, né? Com Deus, às vezes já é difícil, né? As barras que a gente passa. Imagina sem Deus. E o mundão está sem Deus. O mundão está jogando a toalha, está se entregando. Porque não tem essa viva esperança que nós temos. Não tem essa fé que nós temos.
Nisso vocês se alegrem, embora no presente, por pouco tempo, se necessário, sejam entristecidos, sejam contristados por várias provações. E aí, de novo, tem um porquê. Tem um para quê. E a gente já está indo para a reta final da nossa palavra. E isso eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Essas provações não são só provações, não são só dificuldades. Então Deus quer que a gente sofra e é isso? Não. Tem um porquê. E a gente vai entender agora. No versículo 7, ele começa. Para quê? Olha o para de novo. A palavra, ela se explica. Quando a gente lê com atenção, a própria palavra, ela vai nos trazendo orientações e ela mesma vai explicando para a gente. Versículo 7. Ele continua falando dessas várias provações que nós vamos passar. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, em glória, em honra, na revelação de Jesus Cristo. Amém. Então, tem um para quê. Meus irmãos, se a gente só passar por dificuldades, se a gente só passar por prova e reclamar e não perguntar para Deus o porquê daquela prova, o porquê daquele desafio, a gente não entendeu nada. Tem um porquê, tem um para quê. As provas, as dificuldades, ela tem um propósito. Ela confirma o valor da nossa fé. Fé comprovada. A Débora me ajudou aí com as fotos. A gente colocou umas moedinhas de ouro aí, né? Ilustrando o ouro, que ele fala no versículo. A fé comprovada, mais preciosa que o ouro. As provações têm propósito, têm um porquê. Elas comprovam, validam a nossa fé. Quando tudo vai bem, pode ser fácil. E quando as coisas apertam? Na nossa vida, quando as coisas apertam? Será que a gente vai ter essa ideia na nossa mente? Será que a gente vai ter esse propósito firmado? Que as coisas ou já apertaram ou vão apertar. E a gente tem que saber disso. Se a gente cair no que muitas vezes o mundo gospel fica falando, que se a gente tem Deus, a gente não sofre, a gente não passa por provações, a gente nunca fica desempregado, a gente não tem problemas nenhum, isso não é bíblico. A gente vai passar por provações, mas todas elas têm porquê. Tenho certeza que você, cada um de nós já passamos por provas, que quando a gente saiu muito mais forte, saímos mais edificados, saímos dela sabendo que podemos contar com os irmãos. Tem um porquê. Deus não permite que a gente passe pela prova, pelo sofrimento, pela angústia, sem nos ensinar, sem nos trazer um porquê. E essa é a fé verdadeira, a fé genuína. É essa fé comprovada através das provações. E ele fala, né, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Ele ilustra, né? A gente olhando a olhos humanos, tem coisa mais valiosa do que o ouro. E aqui para Deus, ele coloca o ouro como nada, perto dessa fé comprovada, essa fé validada nossa. E a gente tem que ter convicção disso, irmãos. Porque senão a nossa fé ela é fraca. Qualquer coisa nos abala, a gente desanima, a gente para de congregar, a gente para de orar, a gente para de ler. Não. Essa aprovação, essas lutas que vêm para nos desanimar, muito pelo contrário, ela tem que nos fortalecer. Muito mais preciosa do que o ouro, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. A gente já falou que algumas vezes a prova que eu e a Dé passou mais ou menos 2 anos, né? E a gente declarou que a gente não ia baixar a cabeça, né? Aí que a gente ia nos dedicar mais, aí que a gente ia nos entregar mais para Deus, deixar Deus nos usar. E não é fácil. Quando a gente está passando pela luta, a gente quer desistir de tudo, a gente quer pular fora do mar, abandonar tudo e todos. Mas essa provação, ela tem que resultar nisso: louvor, glória e honra. Vamos para o 8? Amamos mesmo sem o ver. Versículo 8 diz assim: mesmo sem tê-lo visto,
vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele. É o que a gente acabou de falar, devemos crer, devemos ter convicção. Mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. E eu achei até engraçado, porque exulta já é uma alegria. Então vocês se alegram com uma alegria, né? 2 vezes. Com uma alegria indescritível, não tem explicação. Será que temos tido essa alegria indescritível na palavra de Deus, na nossa vida cristã? Estamos finalizando, para ninguém cansar. Estamos na reta final. Então, devemos nos alegrar com essa palavra, com o que Deus quer de cada um de nós. Uma alegria indescritível e cheia de glória. Mesmo não tendo visto, nós o amamos. Exultamos com uma alegria indescritível. É aquela paz em meio ao caos. Estamos alegres, estamos contentes. Ué, mas o mundo está caindo nas suas costas, está tudo bem. Né? Eu tenho Deus. E aqui nessa vida terrena, né, é passageira. O nosso emprego vai ficar, o nosso carro vai ficar, os boletos vão passar, né, tudo vai ficar. E a gente não vai levar nada disso. Então, se a gente parar só um pouquinho para pensar, a gente deve viver uma vida muito mais alegre, pensando na palavra de Deus e nesse evangelho que Ele tem para nós. Mesmo sem tê-lo visto, nós o amamos. Versículo 9. É o último versículo. E ele é bem longo. Obtendo o alvo dessa fé, qual é o alvo? A salvação da alma. Curtinho o versículo, mas nos fala muito. Obtendo o alvo dessa fé. Qual? A salvação das nossas almas. E aí eu coloquei para facilitar o nosso entendimento, obtendo, recebendo, adquirindo. Todos os dias a gente pode obter, a gente pode receber, a gente pode adquirir o alvo dessa fé, que é a salvação eterna. Todos nós que um dia entendemos e batizamos nas águas, nos rendendo a Deus e a Jesus Cristo, a gente tem esse alvo, que é a salvação eterna. O Valdir falou uma coisa, um pouco antes do batismo, e eu, bem no começo da minha trajetória, a família da Débora, da minha esposa, falou para mim, eu lembro dessa frase até hoje, talvez eles nem lembrem. Meu sogro e a minha sogra falou: nessa trajetória cristã que você está começando, não olhe para pessoas, olhe só para Jesus. Amém. E você não vai desistir da caminhada. Olhe para Jesus. E eu tento lembrar disso e praticar isso até hoje. Porque se a gente olhar para o outro, infelizmente a gente pode desanimar. Porque eu sou falho, Valdir é falho, cada um de nós é falho. A gente, infelizmente, pode um dia pisar na bola, a gente pode, né, infelizmente, dar uma mancada, né, como dizem, um com o outro. Mas se a gente tiver o nosso foco, o nosso alvo em Jesus e na palavra, a gente não vai desistir, a gente não vai desanimar, a gente não vai abandonar a igreja e a palavra nunca. E isso, para nós, é muito sério. Em Deus temos a salvação. Que possamos ter a nossa fé comprovada. É um desafio, é uma luta todos os dias. Que possamos ter a nossa fé comprovada, validada em nossa trajetória. Todos os dias Deus está nos ensinando, todos os dias. Seja através de uma luta, seja através da oração, seja através da leitura da palavra, seja através de um bate-papo. Todos os dias Deus está nos ensinando. E através desse ensino a gente pode ter essa fé comprovada, essa fé validada. E isso acarreta na gente ter a viva esperança. No batismo somos regenerados. Deus nos dá uma nova vida. Eu fico olhando para trás e eu fico pensando, o que seria de mim se não fosse o Evangelho, se não fosse a palavra? Eu até falei para a Débora vindo para cá,
que um dia eu quero pegar até umas fotos para colocar o Victor antes e o Victor depois, né? Não focando em aparência, em nada disso, em físico, mas Deus transforma. Isso é fato. A gente vê pessoas que se rendem ao Evangelho, que já foram assassinos, que já foram prostitutas, que já foram as coisas mais bárbaras que vocês podem pensar e imaginar. A gente sabe que a palavra de Deus, ela tem poder para transformar. E foi assim na minha vida. E eu fico olhando para trás e eu falo, se Deus fez isso na minha vida, pode fazer na de um vizinho nosso, de um familiar, ou daquele que a gente jamais acredita. Ele pode. A palavra tem esse poder. Falta meio minuto e a gente não vai passar no tempo, hein? E todos os dias temos a chance de voltar, de se achegar a Ele. Todos os dias. Talvez alguém que está escutando essa palavra esteja num momento baixo, esteja num momento complicado. Mas todos os dias podemos nos voltar, podemos nos achegar a Ele. Com sinceridade, com humildade, com reverência. Um pouquinho antes, tem um versículo de Tiago 4, versículo 7, que diz: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E aí no 10 diz: humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Será que temos nos humilhado diante da palavra de Deus? Será que temos nos achegado a Deus com uma humilhação, com uma sinceridade de que a gente não é nada e que Deus é tudo? E aí um pouco mais para frente, em 1 Pedro ainda 1, no versículo 4, 14 e 15, ele diz assim: como filhos obedientes, prestem bem atenção, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, antes de sermos regenerados. Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Versículo 15, pelo contrário, é o último versículo que a gente vai fazer a leitura. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também, em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E aí eu escrevi: qual era a sua ou a minha ignorância espiritual? Qual eram as nossas paixões do mundo? Qual era? Que possamos pensar, que possamos refletir essa fé comprovada, uma viva esperança que nós temos a partir do batismo, a partir desse grande marco, como a Selma fez a melhor decisão, a boa decisão de aceitar o Evangelho. Que a gente possa pensar, que a gente possa refletir nessa palavra. Não é o Victor que está falando aqui, é a palavra, né? E ela deve ser refletida, ela deve ser pensada. E a palavra, quando ela é refletida, ela traz mudança, ela traz a prática. Deus abençoe.